Lendo temas importantes e profissionais que são referência no assunto. Em pauta hoje, consciência e alimentação. Carla Farrima já está ao meu lado. Boa tarde, Carla, bem-vinda. Boa tarde, Marcela. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Mais uma quinta-feira aqui, podendo conversar com vocês. E hoje uma quinta-feira adoçada. Você viu? Já. Quase que deu. Foi quase que a gente podia falar que era vegano, mas tinha o leite condensado aí, não deu certo. Deu mas liga. não deu, mas quem sabe, mas é gostoso, não tem problema. Você comeu o seu? Ainda não, tô guardando para tomar com um cafezinho mais tarde. Olha, vou te dar mais um. Ufa, então eu vou pegar, vou comer o meu. Carla, eu quero transmitir a você que na quinta-feira passada eu fiquei um tempo a mais aqui e as pessoas no WhatsApp mandando foto dos pets, de assunto, parabenizando. E aí eu prometi a alguns que na quinta-feira já ia transmitir, sinal do seu trabalho, da sua competência e do seu critério, como eu falei, para escolher as pautas. Quem você escolheu para essa quinta-feira? Um pouco já também desse assunto do que esperar, já para prender a atenção aí do nosso ouvinte que já está sintonizado. Vamos conversar sobre um assunto diferente, assim, acho que não está tanto no nosso dia a dia, que é essa questão da consciência da alimentação, sobre o que a gente come no nosso dia a dia, dessa questão do veganismo, vegetarianismo, mas quem vai poder explicar para a gente a diferença, sabe mais sobre o assunto, é o Ricardo Laurino, nosso convidado, ele que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Vegetarianismo. Muito boa tarde, Ricardo. Olá, boa tarde. Que prazer estar aqui com vocês para conversar sobre esse assunto tão importante que ainda gera muitas dúvidas. Estou à disposição de vocês e muito feliz pelo convite. Então, Ricardo, para a gente começar, antes da gente falar um pouco sobre a sociedade, sobre como que funciona tudo isso, conta pra gente, aprendi com a Marcela já. já tô fazendo isso ensinamento. Aí, é verdade. Conta pra gente como que você começou, como que você virou vegetariano, vegano, já conta pra gente a sua trajetória nessa mudança de alimentação e consciência. Boa, vamos lá então. A gente vai ter que voltar para um primeiro passo que foi em 1990. Ou seja, já faz um bom tempo. Eu estava almoçando e eu tinha o costume de almoçar assistindo TV e naquele dia passou uma reportagem sobre a produção de carne no interior de São Paulo. Eu morava em São Paulo na época, hoje eu moro em Curitiba. E eu estava cortando um bife, eu era o churrasqueiro da família, né? Eu adorava, eu entendo muito bem quando as pessoas falam que gostam. E eu não consegui terminar de cortar aquele bife, quando eu vi os animais simplesmente pastando. Eu não vi nenhuma imagem, nada demais, e eu imagino que muita gente aí em Cuiabá já teve essa experiência de ver animais pastando. Mas eu fiz uma conexão muito rápida com aquilo que estava no meu prato e aquilo que eu via de admirável nos animais, né? Porque os animais, a gente identifica neles as questões de lutar por sua vida, de também sentir fome, sede, criarem relações entre eles, e ali foi muito claro para mim. Então eu não consegui terminar de comer aquele bife, tirei, eu tinha 17 anos na época. E aí em 2003, ou seja, dali em diante eu nunca mais comi carne. E aí em 2003 eu li um livro chamado Libertação Animal, que fica aqui uma dica para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o tema. E eu fechei o livro e eu entendi que a minha percepção ia além, né? E aí eu virei vegano. E o vegano, se você quiser, a gente pode falar sobre quais as diferenças e tal. Mas basicamente foi assim, cara, eu tive dois momentos. Primeiro, quando eu tirei as carnes, ao me deparar com uma reportagem de animais no pasto e eu cortando o bife. E depois lendo um livro que é de um filósofo, Peter Singer, né, o Libertação Animal, que questiona muito a nossa relação com os animais e como a gente construiu isso ao longo da história da humanidade. E aí eu virei vegano ao terminar de ler esse livro. Ah, maravilha. Com certeza vai precisar explicar pra gente essa diferença. Eu confesso que eu falo que eu ainda não tenho essa evolução de conseguir me livrar da alimentação com a carne. Mas a gente já adotou aquela segunda sem carne. Aos poucos a gente vai fazendo uma mudança, né? No nosso dia a dia. Mas explica pra gente, eu acho que você pode falar, que eu já ouvi falar que tem o ovo-lacto vegetariano, o vegetariano, o vegano, não sei se existe mais alguma outra categoria. Vão surgindo, né? É o dinamismo da nossa linguagem. Primeira coisa, Carla, que eu gostaria muito de deixar claro para quem está ouvindo e assistindo, é que veganismo não é sobre evolução. Até você comentou isso, né? De tipo, olha, eu não tive esse nível de evolução. Não!
veganos são iguais a todos os outros seres humanos. A gente fala besteira, a gente erra, a gente não é uma questão de ser mais evoluído ou não. Eu acho que a ideia é a gente parar e pensar se faz sentido diante de alguns valores que naturalmente a gente desenvolveu ao longo da sociedade. E aí, para explicar isso, eu vou explicar as diferenças, que aí a gente já entra nessa questão do porquê o veganismo vem crescendo, qual que é a diferença do vegetarianismo e assim por diante. Bom, vegetarianismo é sobre comida. Inclusive, tem duas vertentes quando a gente fala em vegetarianismo. Existe o vegetarianismo, que é o termo raiz, que seria o quê? A pessoa só consumir produtos de origem vegetal. Por isso o termo vegetariano. Então o termo raiz, a pessoa não consumiria nenhum tipo de carne e não consumiria também leite, laticínios, ovos e assim por diante. Mas, com o dinamismo da linguagem, novamente, a gente começou a entender o vegetariano como aquele que tira só as carnes, que é o que naturalmente as pessoas pensam, né? Sim. Então a pessoa tirou carne e virou vegetariana. Então tem essas duas formas de enxergar. E aqui eu vou levar em conta que vegetariano é quem tira as carnes, que é o que geralmente as pessoas usam como termo. Para deixar bem claro o que é isso, seria o nome que você disse, ovo-lacto-vegetariano. É a pessoa que tira as carnes, mas continua comendo ovos e laticínios, ovo-lacto-vegetariano. Aí tem o ovo-vegetariano, tem o lacto-vegetariano, que facilmente dá para entender qual que é a diferença entre um e outro. Já o veganismo é uma postura de amplo respeito aos animais. Então, eu identifico nos animais seres que merecem o meu respeito. E aí, naturalmente, a consequência disso é que na minha alimentação eu vou tirar os produtos de origem animal do prato. Por quê? Porque eles, invariavelmente, pelo menos até agora, eles estão conectados à ideia do que o vegano luta contra, que é não termos crueldade, exploração e morte de animais de forma intencional, né? Então, essa é a base, mas não é só na alimentação. Já que é uma postura de respeito aos animais, então o vegano, e aí bate muito com o tema das conversas que vocês trazem, o vegano é contra o comércio de animais, né? Então cachorros, gatos, o vegano ele não apoia zoológicos, não apoia rodeio, tudo que tem uma conexão ligada à exploração dos animais, tentando se obter um benefício para os seres humanos. Então é essa a ideia em que a gente busca mostrar para a sociedade que, no fundo, todo mundo é a favor dessa ideia. Ninguém é a favor de crueldade, de morte, de exploração contra animais. É que a gente nasceu e estamos inseridos em uma sociedade que normaliza, é uma cultura, é uma herança cultural. Ou seja, ninguém tem culpa. Não é questão de culpar as pessoas ou culpar a sociedade, mas é abraçar uma responsabilidade de que a gente pode fazer uma transformação respeitando os animais de forma ampla. Deu para ficar claro? Não, Consegui explicar? aula, Com né? certeza. Que isso. A gente vai sair daqui aprendendo bem mais do que a gente achava que sabia. E um Ah, que estilo bom. de vida, né? É, um estilo de vida, né? Porque eu acho que vai desde tudo, desde da roupa, de alimento. Eu falo, eu não consegui ainda parar de consumir a carne, mas aí são as pequenas mudanças do dia a dia que a gente vai fazendo. Eu vi que você postou esses dias uma fazenda que tem que cuidar de ovos, que aí cria as galinhas livres. O mercado, aos poucos, né? Ele vai evoluindo para, quem sabe, avançando, assim, nessa questão de comércio dos animais, para eles não terem esse sofrimento na produção. Que eu não sei se um dia, quem sabe, a gente vai chegar em zerar o consumo de animais, mas aos poucos, se a gente conseguir mudar o mercado e avançar, já é pequenos passos, né? Aí são dois pontos interessantes, Carla. E fiquem à vontade, porque às vezes eu começo a falar e aí não paro. Fiquem à vontade de, olha, Ricardo, peraí. Então, quando a gente pensa nessa ideia de estilo de vida, sim, dá para entender como estilo de vida. Mas eu, particularmente, acho que é mais simples do que estilo de vida. Porque, assim, você não precisa mudar o seu estilo de vida. Tipo, você gosta de surfar, você gosta de esporte, você gosta de ser um empreendedor ou não, você gosta de levar, seja lá o teu estilo de vida, você pode aplicar a ideia de que os animais não merecem ser desrespeitados, os animais merecem o nosso respeito. Então, dá para se enxergar como estilo de vida? Dá.
mas talvez dê para facilitar ainda mais para as pessoas perceberem que está muito mais próximo delas do que elas imaginam. Tá? É só ir aplicando, é só ir avançando. Ah, tenho dificuldade nisso. Vai tentando. Ah, não consegui. Vai tentando, é um processo. E isso é algo que o movimento vegano vem trabalhando muito. É por isso que alguns alimentos similares vêm surgindo, né? Então, quando você vê aqueles hambúrgueres hoje em dia, né? plant-based, né? Tem gente que fala, mas por que vocês querem imitar? Não é que a gente quer imitar, é que a gente quer facilitar para quem tem dificuldade e quer dar novos passos. É a ideia inversa. Não é que a gente quer copiar, é que a gente quer facilitar para quem de repente não consegue aplicar. E sobre esse lado de reduzir, a gente chama isso, Carla, de redução de danos. O que é redução de danos? É que ao longo do processo de desenvolvimento da indústria de leite, de ovos, de carne e tudo mais, foi se desenvolvendo um modelo assim, industrial. E os animais foram sendo atropelados, a gente sabe disso. Infelizmente acontece isso. E aí o que acontece? Hoje existe uma tendência a reduzir os danos. O que é isso? Poxa, a gente tem uma atitude de exploração com os animais. Dá para reduzir essa exploração? O vegano acredita que a exploração zero é não usar nada de origem animal. É por isso que a gente busca isso. Mas tem algumas pessoas que falam, olha, já que tem pessoas que não abrem mão, que vai demorar um tempo para isso acontecer, que pelo menos a gente consiga reduzir o sofrimento, reduzir o impacto contra esses animais. E então é esse o conceito. Aí me pergunta, o que eu acho? Eu acho que as pessoas podem aplicar a ideia do amplo respeito aos animais. Agora, se não tiver solução para alguém, que tente, né, ir reduzindo e tentando... Aliás, eu dou a seguinte ideia. É preferível que você reduza alguns dias e você não consuma do que você continuar consumindo um pouco hoje aqui, depois o outro ali e tal. Não, tenta perceber que você consegue. E aí, naturalmente, você vai ver que é, na verdade, um obstáculo que a gente cria achando que a gente não consegue, que é difícil. É muito mais psicológico do que uma aplicação prática no nosso dia a dia. Caramba, você já está me fazendo aqui ter reflexões importantes, porque pelo que você coloca, você toca a sua vida normalmente, mas eu vejo muito presente esse respeito aos animais de diversas formas. Então, o respeito impera e aí a vida segue com esse olhar respeitoso. É isso que você está querendo dizer para a gente. É isso, é muito fácil se a gente pensar bem essa ideia. Porque a gente já aplica isso em algumas situações. Eu vou dar um exemplo perguntando para vocês. Hoje em dia, vocês se sentiriam bem de curtir um circo que tivesse elefantes sendo explorado, leões, tigres e animais de... Vocês se sentem bem com essa ideia? Porque antes era normal. Sim. Hoje, como vocês veem isso? A gente não conseguiria ir num ambiente vendo que aquele animal, né, tá sendo... De jeito nenhum. Exato, exato. Mas vocês curtiriam ir num circo que não tivesse um animal. Ah, vou ver o espetáculo e tal. A ideia é a mesma. Eu vou comer do mesmo jeito. Eu vou curtir com os meus amigos do mesmo jeito. Só que eu vou ter uma postura em que esse meu lazer de estar com os amigos, essa minha necessidade de comer e tal, não tenha relação, ou o máximo possível, com exploração, morte e crueldade contra animais. É bem isso, é mais simples do que parece. É que gera-se um debate, a gente vive num mundo em que o debate gera cada vez mais tensões geram mais likes, as pessoas acabam se desenvolvendo nesse ambiente da polaridade. E não, é mais simples do que se parece. O que se tem que se pensar é que é possível. Eu posso ir dando passos aos poucos ou aos muitos, conforme a minha realidade e a minha possibilidade. Tá vendo? E eu fiquei com uma curiosidade, Carla, se me permite, de saber como é que é a sua rotina, porque você tomou essa decisão e pelo que você me falou, foi algo assim da noite para o dia, né? Tiveram muitos desafios e hoje, como é que é o seu dia a dia, até para inspirar quem está ouvindo, pensa assim, como é que ele acorda, como é que é esse café da manhã, essas escolhas na roupa, de repente os produtos que você utiliza ali, os cosméticos, enfim, a escolha até de um sapato, né? É muita coisa envolvida. Conta um pouco, a gente vendo a sua rotina, a gente vai aprendendo aqui também.
Claro, claro. Eu acho que a gente tem alguns desafios. O primeiro é a percepção que o nosso entorno, então familiares, amigos e assim por diante, tem de que nós vamos ficar doentes. Então, vai faltar proteína, você vai ficar doente. Eu, inclusive, hoje estou com o nariz um pouquinho chato. Então, se eu vou num lugar com pessoas que comem carne, é comum as pessoas falarem, viu, você é vegano, tá ruim, olha lá, ó, tá com o nariz. E se a pessoa tá assim, aí é porque o ar-condicionado ficou ligado, é porque tá muito estressado. Então, essa é a primeira coisa. Então, nesse desafio, a dica que eu dou é se informar. É se informar, porque a gente tem muito pouca informação sobre alimentação. As pessoas não conhecem, a gente tem a ideia de que carne é proteína, e não. A carne tem proteína, assim como outros alimentos têm proteína do reino vegetal. Então, você aprendendo isso, você vai se sentindo mais seguro em relação à sua postura pessoal. Bom, outros desafios é a própria pressão social do nosso meio. Quando eu parei, eu lembro que logo meu primeiro grande desafio foi o Réveillon da minha família italiana, reunida, todo mundo junto, e aquela misturança, né, família italiana, mas o prato principal no Réveillon, no dia primeiro, era a famosa feijoada do meu tio. E eu caçula da família, inclusive entre os primos, com 17 anos, todo mundo olhando para mim, né? Será que ele vai ter coragem de não comer a feijoada, né, do nosso tio? Exato. Então, esses são alguns desafios. E eu fui numa boa, minha mãe me ajudou, me levou um feijão preto, e aí eu comi como se fosse a feijoada, só o feijão separado das coisas, e o pessoal tirava sarro, eu brincava junto, entendia que aquilo era algo estranho para eles, e levei numa boa. Eu acho que o principal desafio também é como a gente sente a pressão de fora. Se a gente entende que as pessoas vão estranhar, fica mais fácil, porque você percebe que elas têm dificuldade de te entender. Agora, se você acha que todo mundo tem que te entender, aí você pode entrar em atrito, porque é normal a gente, né, se defender e tal. Então, alimentação, eu era muito feijão, bife e batata. Não vinha com salada, não vinha com legumes, frutas era uma ou outra. Hoje eu me pergunto como é que eu não comia uma série de legumes, saladas. Tem dia que eu falo, poxa, eu nem precisava daquele prato principal pela salada. Não que eu sou... Nosso paladar vai se ajustando. E aí, calçado, roupa, a gente vai aprendendo. É se informar também. É entrar numa loja e perguntar se é vegano. É seguir pessoas que às vezes te dão dicas. Eu sou uma pessoa que dá dica. A SVB como entidade, né? Dá muitas dicas. Tem muitos manuais e e-books que ajudam demais. Então, assim, é a pessoa procurar, né? Mas eu acho que os pilares principais são esses que eu passei. Informação, aberto à novidade, entender que a pressão vem e você tem que levar numa boa, porque senão você começa a entrar numa circunstância pessoal que vai te deixar triste. E a ideia não é essa. A ideia é você curtir essa mudança. É você, mesmo diante dos desafios, perceber que são aprendizados que a gente tem em relação à nossa construção de vida, né? Que demais, escolheu muito bem o seu convidado, né? Que sirva de inspiração aqui pra gente, quem sabe, né, avançar mais ainda, deixar de ser só a segunda sem carne, passar pra terça. O seu é segunda? O meu é sexta. É que tem um movimento, né, não sei se Sexta é nacional. O meu é da igreja, então na tá. igreja católica, na sexta a gente abstém, então eu faço normalmente. Entendi. É que geralmente o católico muitas vezes não segue esse preceito, né? Mas legal que tem esse hábito de pelo menos um dia. E é difícil? Pergunto para vocês, na segunda e na sexta. Vocês passam perrengue? Olha, eu Olha sempre... eu entrevistando. Olha eu entrevistando vocês.
Eu tento sempre lembrar, que às vezes eu falo, gente, não posso hoje comer, não lembrar de não comer. Mas não é. Depois que essa questão de prestar atenção na alimentação, você come super bem, toma um café da manhã super bem, e eu tento tirar qualquer coisa, nem o leite, nem o ovo, nada, para não ter nada mesmo de origem animal. Aí eu vou colocar em prática, porque eu tava fazendo só a carne. No começo é difícil, o meu é na sexta, aí acaba que depois do expediente tem alguma coisa, os amigos, é isso que você falou, e tem alguém, não, só hoje, e você tem que ter esse compromisso. Mas com o tempo, tá ficando muito mais fácil. E eu confesso a você que depois dessa nossa conversa, quando eu sentar à mesa, eu vou me lembrar de você. Então, é uma reflexão importante. Tem participação já para você, tem gente elogiando aqui, ouvinte deixando pergunta. Vamos fazer o seguinte, Carla, tem repórter CBN, Ricardo, a cada meia hora a gente entra em rede com as principais notícias do país e na volta a gente segue conversando com Ricardo Laurino, vice-presidente da Sociedade, melhor dizendo, Vegetariana Brasileira. E não saia daí, a sua pergunta vai ao ar bem rápido e daqui a pouco a gente continua esse faleiro bom. Horas 41 minutos, quinta-feira, 15 de maio de 2025, seguimos com Defesa Animal. Essa quinta-feira, você já mandou a sua pergunta? Aproveita, manda agora 99803-5580, é o nosso contato direto. Carla Farrima é a nossa anfitriã, advogada, protagonista do Defesa Animal, e hoje ela convidou Ricardo Laurino, vice-presidente da Sociedade Vegetariana Brasileira, conversa conosco online. Tá por aí, Ricardo? Conseguiu nos aguardar? Aliás, você conversa conosco de onde, Ricardo? Falando de Curitiba, na verdade, São José dos Pinhais, que é do lado de Curitiba, região metropolitana da capital paranaense. Eu perguntei pelo casaco, tá de manga, né, Ricardo? Aí tá fresquinho. Tô. Deu uma esquentadinha agora, mas não tá... Para nós, o esquentadinho, para vocês é frio. Com certeza. Carla, a gente conversou tanto aqui no intervalo, transmite para ele algumas das nossas dúvidas. Falei, aquela pergunta, Ricardo, antes da gente falar um pouquinho sobre a Sociedade Vegetariana Brasileira, tirar só mais umas dúvidas com você. Aquela famosa pergunta, quando você fala que não come carne, as pessoas perguntam, mas nem peixe? Como que nem funciona peixe, essa né? questão do peixe? Porque as pessoas falam, gente, mas o peixe sente alguma coisa? Como que... As pessoas têm muito essa dúvida, né, sobre os peixes. Eu não sei se as pessoas... Eu não sei que tipo de questionamento que passa na cabeça das pessoas em relação a isso. Eu acho que elas são diversas, né? Mas quando a gente pensa nos peixes em si, as pessoas pensam porque acham que o peixe eu preciso porque é muito saudável, né? Então eu preciso... Como assim você não come peixe, né? Então, assim, primeiro é deixar bem claro que os estudos mostram que sim, além de ser possível, a gente pode ter inúmeros benefícios por adotar uma alimentação 100% à base de vegetais. Então essa é a primeira coisa em relação a isso. Agora, quanto aos peixes, em 2012 houve uma reunião de cientistas puxada por um neurocientista, que é o Philip Lowe, ele é um canadense, e saiu dessa reunião a Declaração da Consciência Animal de Cambridge. Isso foi em 2012, que inclusive na época o Stephen Hawking, ele reuniu várias pessoas de várias áreas, vários cientistas. Ele também assinou essa Declaração da Consciência Animal. E nessa declaração, todos os animais, eles detêm características muito similares quando a gente pensa nessa senciência, nessa consciência básica de sentir dor, de lutar por sua vida, de sentir fome ou frio, cada um da sua característica, cada um com a sua característica da própria espécie. Mas os peixes, eles também compartilham dessa mesma experiência de dor, de sofrimento e de consciência de si próprio, de que a gente também vive, né? Que a gente também sente. Então, eu sei que parece que não, porque o peixe não grita, o peixe tem uma distância maior em relação a nós, mas a ciência já comprova que sim, os animais têm essa percepção e têm a experiência da dor. E todo mundo que sente dor sabe o quanto é ruim. Todo mundo que luta por sua vida sabe o quanto a gente quer preservar a nossa vida. Então, é transferir isso para os peixes também. Então, não, nem peixe.
Ricardo, para a gente agora entrar aqui falando um pouco da sociedade vegetariana brasileira, como que funciona? Conta para a gente sobre os ouvintes que estão aí querendo, né, se aventurar, começar a conhecer um pouco mais sobre essa experiência, sobre essa mudança de hábito de alimentação com consciência. Conta para a gente como que é a sociedade, qual que é o trabalho que ela faz. Bom, eu sou muito suspeito de falar da SVB, como a gente chama, né? Porque a SVB realiza um trabalho tão extenso, tão bacana, que são vários pilares, né? Então a gente tem o Departamento de Saúde e Nutrição. O que isso significa? Nós temos profissionais que estudam, né? Nutricionistas, médicos, são profissionais preparados para estudarem exatamente essa questão. A questão da viabilidade da alimentação e como as pessoas devem levar essa alimentação no seu dia a dia. Então a gente faz cursos para médicos, a gente faz cursos para nutricionistas, né? Exatamente para introduzir essa ideia, porque infelizmente nas nossas faculdades, tanto de nutrição quanto de medicina, pouco se fala sobre alimentação à base de vegetais, pouco ou nada. Então os profissionais saem sem ter esse conhecimento. Então esse é um pilar muito bacana que a SVB trabalha. Então a gente tem guias para as pessoas que querem começar, guia com cardápio barato, então acessível, guia para atletas, ou seja, para mães, para grávidas, ou seja, a gente tem um mar de opções e informações. Mas esse é um pilar. A gente tem o pilar para estimular as pessoas, são de campanhas. Então, por exemplo, a Segunda Sem Carne é uma campanha que a SVB promove. Então, hoje são mais de 20 milhões de refeições à base de vegetais que, por exemplo, nas escolas públicas da cidade de São Paulo são servidas por conta desse programa que a SVB tem uma parceria com a Prefeitura de São Paulo e em outras cidades também. Além disso, são inúmeras celebridades que apoiam essa campanha também, estimulando as pessoas a conhecerem, perceberem como elas são capazes e o impacto positivo que isso traz. A SVB também tem o VegFest, que é um dos maiores eventos veganos das Américas. Tem a Mostra Animal, que a gente vai falar dela, Carla? Com certeza, vai dar tempo. Vamos, né? Vai. A gente tem, então, inúmeros. Tem opção vegana, que a gente ajuda restaurantes, redes de lanchonetes a terem opções veganas. Então, são várias frentes que a SVB trabalha. E as pessoas podem participar, elas podem se associar à SVB, pagando R$20 por mês, ganham incentivos, descontos, uma série de materiais, benefícios para apoiar o trabalho da SVB e, ao mesmo tempo, serem incentivadas e beneficiadas ao serem sócias. Eu falei bem rapidinho, mas conheçam, é muito legal, é muito inspirador o trabalho da SVB. Eu tô impressionada, não conhecia, e a Carla traduzindo esse assunto que às vezes fica um tanto quanto nublado para quem deseja, mas às vezes até se distancia por falta de informação. Eu tenho um ouvinte dizendo, olha, ele respondeu muita coisa, o Jefferson está dizendo aqui que eu tinha vergonha de perguntar. E não tem que ter vergonha, não é, Carla? Com certeza. Tem que buscar informação. Poxa, que legal. É legal, fico feliz. É abrir esse espaço aqui para a gente estar podendo falar, né? Trazendo esse conhecimento básico, porque cria aqueles mitos, as pessoas já falam, é vegano, a gente já fala, meu Deus do céu, já não vai querer que eu como nunca mais. Conversar sobre isso, que é aos poucos, essa mudança, e inserindo no nosso dia a dia, né? Como a gente estava comentando aqui nos bastidores, eu fiz uma pós em direito animalista, e aí quando eu tive a aula Bateu uma porta aqui, desculpa. Imagina, não sei se vocês ouviram. Bateu uma porta. Quando a gente teve essa aula sobre essa questão das galinhas poedeiras, se as pessoas forem estudar um pouco mais sobre a questão do consumo, da produção de produtos de origem animal no nosso país, a gente vai ficando bem chocado, assim. Eu acho que isso se não for no amor, a gente vai na dor, porque quando a gente vê a realidade da indústria, às vezes ela tem um grande choque, né, pra gente. Sim, eu acho que é bem isso. E esses mitos que você falou, cara, eu lembrei um que eu achei que você ia comentar. Tem muita gente que acha que comida vegana é ruim. Tipo, é ruim. É tudo ruim. Eu tenho aqui, Ricardo, inclusive você está respondendo, eu tenho o Paolo que está perguntando aqui, dica, o que é gostoso então, e eu tenho a Márcia que está dizendo, mas o mercado já está mais atualizado, tem mais opções no supermercado, nos restaurantes, tem gente interessada nesse assunto sabor e oferta.
Boa, boa. Tem dois pilares aí para a gente responder. Mas uma que é um meme, é muito interessante, que é assim, você fala para a pessoa, você quer uma maçã? A pessoa aceita, aí você, é vegana. Ah, não, então eu não gosto. Então, tipo, falou que é vegana, a pessoa fala que é ruim. Mas assim, primeiro, todo mundo come comida vegana diariamente. A questão é que às vezes a gente não faz o prato vegano, são coisas diferentes. Então, arroz, feijão, a batata, né? Batata frita, quem não gosta de batata frita? Os legumes, as verduras. O que a gente tem que entender é a forma de preparar isso. Porque hoje as pessoas dão importância para o preparo da carne. Não dão importância para como você fazer um prato interessante, bem preparado, com produtos de origem vegetal. E aqui eu estou falando aquela comida de feira mesmo. Né? Se o pessoal visse o meu prato hoje, não tem carne vegetal, né? Aquelas carnes 2.0, não tem o queijo 2.0, não. Hoje o meu prato, e normalmente é assim. O que a gente faz é melhorar essa visão de que é possível preparar pratos gostosos à base de vegetais. Mas, isso que é o legal, cada vez mais a gente tem opções que lembram aquele paladar que a gente está acostumado. Então, como vocês perguntaram, a gente tem lanchonetes hoje que tem opções veganas de sanduíches, hot dog, hambúrguer, tem redes grandes, eu não vou falar os nomes aqui, sim, mas tem redes grandes que inclusive a SVB ajudou a desenvolver as opções veganas, né? Então, com cheddar vegano, que se não te falar que é vegano, você não vai acreditar, tipo, de tão bom que é. Os leites vegetais cada vez melhores, antes só tinha um tipo. Hoje tem de vários, né? Tem de amêndoas, tem de coco, tem de castanha, tem de soja, tem de vários tipos. Ou seja, sim, o mercado de similares está crescendo, então as pessoas podem ter acesso, mas o mais legal é a gente pensar que os pratos veganos, aqueles de comida natural, também podem ser preparados de uma nova forma, né? Com um olhar diferente. Inclusive, o restaurante mais premiado do mundo no ano passado virou vegano. Que é em Nova York. Eu li sobre isso, que ele decidiu tem não 3 estrelas Michelin e eles não servem mais nada de origem animal e continua sendo considerado um dos melhores, eu não gosto de falar o melhor, né? Mas um dos melhores restaurantes do mundo. De todas as categorias, né? Aqui, independente de ser vegano ou não. Tá vendo? Estão pedindo aqui para eu perguntar. Eduardo, querido, obrigada pela participação. Marcela, qual é o prato preferido dele, então? Conta. Uau, meu prato preferido? É difícil falar, né? Mas assim, eu vou escolher um, assim, para não ser injusto. Eu gosto muito de risoto vegano. Gosto muito, um risoto preparado com creme de leite vegetal, com palmito, alguns temperinhos, fica uma delícia e muito fácil de preparar. Mas tem alguns pratos mais elaborados assim, que eu não saberia nem dizer o nome, porque são pratos diferentes, né? Que você vai em restaurantes especializados que você fica encantado, você fala, não é possível. Mas um belo risoto eu adoro. Já tá ficando a dica pra gente incluir. Esses dias eu fui fazer uma receita, Dia das Mães, minha mãe tava aqui em Cuiabá, eu fui fazer um bolo de milho pra ela. E aí a receita que eu peguei era com leite de coco, tudo, e não tinha nada. Eu falei assim, no final meu bolo de milho ficou um bolo de milho vegano. Falei, e tava uma delícia, mas é o que você falou que é vegano, eu falei, gente, eu não fiz nada, só não usei leite de vaca, eu usei leite de coco. Uma mudança simples, que no dia a dia a gente pode ir implementando nas nossas receitas. Fica já essa ideia para todos os ouvintes. Vamos falar aqui antes que o nosso tempo, que aqui o tempo vai passando rapidinho, antes que a gente não tenha tempo para falar, mas acho importante falar que o Ricardo vai estar aqui na semana que vem em Cuiabá, trazendo a mostra de cinema animal. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como que vai ser esse evento, pra gente já convidar todo mundo que quiser ir conhecer, como que faz para participar, certinho? Conta pra gente, Ricardo. Muito bom, esse evento é incrível e para eu não esquecer, eu já quero dizer a primeira coisa, é gratuita a entrada, tá? Então, entrada gratuita, começa dia 23, que é sexta-feira,
às 18 horas e termina no sábado perto das 22, acho que 21h30, não lembro exatamente o horário de término. Mas qual que é a ideia, cara? Em 2009 ele foi lançado esse evento e ele não é sobre a questão de alimentação, gente. Para quem está assistindo, é sobre toda a questão animal, toda a relação do ser humano com os animais. Então a gente fala sobre a relação com os pets, com o abandono de animais, com exploração relacionada a animais silvestres, filmes de todos, assim, de todos os cantos do país. Eu anotei alguns aqui, né? A gente vai ter da China, do Irã, do Reino Unido, e no primeiro dia eu chamo a atenção para um destaque que é o filme Watson, né? Que é de um ativista famosíssimo que ele que fundou a Sea Shepherd, e ele trabalha na proteção de baleias e da vida marinha. Né? É incrível o trabalho dele, ele estava preso, o Japão estava querendo a deportação dele, inclusive nas mídias sociais foi uma grande comoção, e a gente vai apresentar na sexta-feira, entrada gratuita, esse filme, além de muitos outros, mas esse eu trouxe como destaque. E no sábado eu destaco 2, mas tem vários filmes também. O primeiro é Muco, Contradição na Tradição, que fala sobre a questão dos iogues e a relação deles com a alimentação também, e A Pegada Insustentável, que é de Portugal. Esse Muco é brasileiro, vale muito a pena assistir. Mas são dezenas de filmes. Tem filme do Chile, da Romênia, Paraguai, como eu disse, com várias temáticas envolvidas. E com um detalhe, com uma feira vegana na frente, né, na entrada do teatro, que é o Teatro Zulmira Canavarros. Não falei errado, né? Que eu não conheço ainda o teatro. Certíssimo. Para quem tá, né, então, aqui, e é maravilhoso o espaço, né? Sim, o pessoal aqui de Cuiabá sabe, fica ali no centro político, né, ao lado da Assembleia Legislativa, é facinho de chegar, tem estacionamento. Então não tem desculpa para não ir conhecer e prestigiar o evento. Entrada gratuita, estacionamento gratuito, mais uma oportunidade para as pessoas tudo irem. refrigerado, confortável, vai ser demais. Aham. Nem que seja para ir lá falar que não concorda com o que eu falei aqui na entrevista. Eu vou lá para a gente se conhecer e para você continuar explicando, porque eu me interessei muito. Primeira vez que eu ouço alguém que fala com didática, assim, com esse entusiasmo, com alegria sobre o assunto. Isso é muito legal, porque você fala de uma forma diferente que a gente quer aprender. Dá vontade da gente querer conhecer mais. Poxa, fico muito feliz, Marcela. Eu vou ter um prazer enorme de te conhecer lá. E eu acho que isso é algo muito importante, porque às vezes esse tema gera muito... a gente entende, né? Esse lado de embate, e às vezes as pessoas levam em conta como a gente fala e esquecem que o assunto em si não tem nada a ver se a pessoa é nervosa, se a pessoa fala bem ou fala mal. Não, o assunto ele é simples. O assunto é sobre a nossa relação com os animais. Então, se você não gosta do vegano, não gosto de vegano, tudo bem, mas não é sobre o vegano, é sobre como a gente se relaciona com os animais. E isso fica muito mais fácil da gente entender. E é por isso que eu tento fazer de um jeito agradável, porque sei, a gente já fala de coisas difíceis, a gente já está em momentos difíceis da nossa vida, tanto no campo político, campo pessoal e tal. Aí vai falar sobre um tema que é sensível, e aí julgamento, apontando o dedo e tal, eu sei que não funciona. Então, eu fico muito feliz de ter esse feedback e esse retorno quanto a essa forma que eu tento trazer o assunto. Parabéns pela sua comunicação. E leva a Carla, que ela é fera, super respeitada aqui, para ela estar lá também no evento. Estaremos lá também. Já está convidadíssima. A Carla é convidada oficial do evento. Ela é. Gente, que já vai ser um prazer estar lá com você. A gente agradece imensamente a sua disponibilidade de estar aqui. Eu falei que queria ter trazido ele pessoalmente aqui, mas a agenda acabou não batendo. Eu falei, então, mas vamos conversar, nem que seja de forma virtual, para a gente já adiantar para os ouvintes. E semana que vem a gente lembra, o programa é na quinta, então o evento é sexta e sábado. A gente dá uma lembrada para lembrar as pessoas de estarem indo lá. E muito, muito obrigada, Ricardo, por toda a sua participação. Eu acredito que a gente agregou muito aqui, todo mundo, muitos conhecimentos, e deixa um espaço para você já se despedir da gente. Muito obrigada. Não, eu que agradeço, parabéns pelo espaço que vocês trabalham esse assunto tão importante sobre a questão animal. Fico muito feliz, estou à disposição em outras oportunidades de bater um papo com vocês. E quero convidar o pessoal a, primeiro, estar na Mostra Animal. Vou reforçar, é gratuito. Quem não gosta de assistir um cinema com vários temas
relacionados à questão animal de forma gratuita. Então, vá lá, eu estarei lá, baterei um papo com vocês também. Acompanhe o trabalho da SVB, Sociedade Vegetariana, no Instagram. Quem quiser me acompanhar, Ricardo Laurino no Instagram também. E vou fazer um último convite, se vocês me permitem, Claro. que é para acompanhar o meu podcast, que é o Zona V. Né? Então, toda terça-feira, às 19 horas, ao vivo, eu entro também com o meu podcast e convido todo mundo a acompanhar para entender um pouquinho mais sobre esse mundo do veganismo e a nossa relação com os animais. Obrigado mais uma vez. E já estou ansioso para conhecer vocês pessoalmente. Obrigada, Ricardo. Bom trabalho para você. A gente agradece muito a sua participação e a semana que vem a gente relembra o assunto. Todo sucesso para você. Obrigada mesmo. Antes de ir embora, vamos contar quem levou o pé desse menino. Olha verdade. só aqui, ó. Claudinei, foi você. Olha o áudio dele. Vê se ele te convenceu, Carla. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, menina aí do doce pé desse menina. Marcela, eu gostaria de ganhar esse doce aí porque eu sou ouvinte número 1. E a Rádio CBN Cuiabá, para mim, é 100% jornalismo. Eu quero ganhar muito esse doce, Marcela. Boa tarde. Eu tô com saudade do professor João Edson. Eu quero doce, professor João Edson, ajuda aí. Levou, Claudinei, é seu. Passa aqui para Muito pegar, bom. aqui na CBN no Boa Esperança. Obrigado, ouvinte fiel, qualificado, adoçando aí com o pé desse menino. Carla, obrigada. Você é sempre impecável, super profissional e com pautas boas pra gente compartilhar. Imagina, até semana que vem, vamos já conversando e lembrando, fica o convite, pessoal, ir lá na Mostra Animal, no teatro, a partir de sexta-feira. Combinado. Carla, boa restinho de semana pra você. Até a semana que vem.